Agradeço a todos profundamente por estarem aqui, pela vossa disponibilidade e também, naturalmente, a apresentação feita pelo professor Luís Carlos Amaral. A apresentação que se segue vai abordar essencialmente três pontos e centra-se nas inquirições gerais e na temática da conflitualidade. Pretende-se abordar a metodologia, os dados que foram sendo levantados na licenciatura e no mestrado, e é ainda a nossa intenção discutir as experiências futuras. Pretende-se, por isso, ter nestas oficinas de investigação do CITSEM uma plataforma de discussão que seja frutífera e permita alavancar a tese de doutoramento em desenvolvimento. Antes de avançar formalmente para os pontos enunciados, aproveita-se o momento para tecer de uma maneira breve alguns agradecimentos. Dois deles dirigem-se a pessoas deste painel, precisamente aos professores Luís Carlos Amaral e José Augusto Sotomayor Pizarro, essencialmente por terem sido orientadores dos trabalhos já realizados anteriormente, mas também por outras razões que vão muito além disso. Um terceiro agradecimento dirige-se ao Miguel Nogueira, da Infografia, e que de resto é responsável pela cartografia aqui apresentada. Responder à questão exibida no slide pode parecer à primeira vista muito fácil. Aliás, pode-se dizer que a metodologia nem sequer é feita para influenciar, mas sim para dar consistência e corpo às investigações. No entanto, é suficiente que um conceito seja interpretado diferentemente para que todo um método de trabalho encaminhe numa orientação distinta. E assim, os mesmos dados podem suportar múltiplas análises ou interpretações. Por outras palavras, é essencial desenvolver uma metodologia sólida e o mais isenta possível de ambiguidades. Depois, é necessário defendê-la e compará-la a outras metodologias de outros autores. Mesmo os métodos e conceitos que se aplicam a outras fontes podem e devem ser tidos em conta. É possível encontrar em estudos de outras fontes, mesmo para períodos mais recuados, respostas a enigmas que dizem respeito às inquirições gerais. Embora simples, estes pensamentos ocuparam sempre um lugar importante nas investigações desenvolvidas. Esta preocupação, que é natural e esperada em qualquer trabalho da área da história, intensificou-se no presente caso porque as fontes históricas e o objeto de estudo assim o exigiam. Estudar estas ricas e complexas fontes que são as inquirições gerais e o assunto da conflitualidade é, indubitavelmente, um caminho tortuoso. Em poucas palavras, as inquirições são fontes que espelharam os vários conflitos suscitados entre o poder régio e os senhoriais nos campos do social, do económico, do político e também das mentalidades. No estudo destes milhares de episódios existem problemas evidentes. Um dos principais será sempre o da incerteza. As dúvidas têm por contexto eventuais atos que foram pouco esclarecidos pelos inquiridores, ou então assumem o medo pelo anacronismo, essencialmente porque aquilo que podemos hoje ver como ilegal dificilmente poderá ser assim analisado na realidade destes séculos. Por outro lado, a esmagadora maioria do conflito é apresentada através de uma fórmula que se afeiçoa ao lado régio, e esse será sempre um problema do campo da interpretação. Poderia existir a tentação de se dizer que uma grande parte do texto das inquirições apuraram os atos que prejudicaram a coroa, querendo com isto dizer que poderia ser seguro afirmar que o rei estaria a defender-se e que exigiu apenas dos seus inquiridores que apurassem os casos onde não existem dúvidas que os seus direitos tivessem sido alienados ou usurpados. Ora, é desaconselhável pensar-se assim, e uma das principais razões passa por entender um pouco melhor o que era lançar inquirições na Idade Média. Sabemos que existiram muitos inquéritos onde as testemunhas mentiram. A mentira também está presente nas inquirições, mas essa mentira não assumiria uma forma idêntica àquela que nós hoje possuímos. Em alguns casos, sim, mas em muitos outros, provavelmente na maioria, estaríamos possivelmente diante de uma noção diferente de verdade. Importava ultimamente que aquilo que se contava fosse credível, não tendo de ser, diríamos nós, hoje em dia, absolutamente verdadeiro. Quer isto dizer que as inquirições estão recheadas de mentiras? Não. A prova disso é que a propriedade, as genealogias e outros dados podem ser confrontados com outras fontes e confirmados através desse cruzamento.
Sintetizadas algumas preocupações, no momento anterior, passa-se seguidamente a enunciar os princípios metodológicos que conduziram as experiências anteriores. Em todos os exercícios elaborados, desenvolvemos diferentes categorias e subcategorias. Isto é estritamente obrigatório para compreender as linhas gerais e os padrões por detrás dos milhares de episódios. Porém, cada caso é um caso, e de facto entre eles existem particularidades que os distinguem. Por causa disso, mas não só, é que se verifica diferentes formas de categorizar e interpretar os mesmos episódios, ou episódios que são mais ou menos semelhantes. Dito isto, caminhamos para as terminologias. Nas inquirições gerais, criar uma categoria e caracterizá-la sob denominadores comuns não é uma tarefa fácil. Primeiro existe, mais uma vez, o perigo do anacronismo e depois existe o problema da interpretação. Como dissemos, esta é uma fonte de âmbito régio. Por vezes, os inquiridores identificam casos de amádigo que seriam, por assim dizer, ilícitos, mas outros amádicos já seriam permitidos, dependendo disso do contexto e dos agentes identificados. Isto obriga o historiador a ser o inquiridor do inquiridor, tal como o Luís Cruz profetizara. Este é, em síntese, um problema de interpretação, como estamos a ver. O perigo do anacronismo não se desassocia deste perigo anterior da interpretação. Obriga a que conheçamos as parcas leis do século XIII e que compreendamos através desses códigos de leis posteriores como seriam analisados estes conflitos nas inquirições. Bem menos perigoso seria apoiar-nos nas sentenças de 1290, pela proximidade, naturalmente, mas nem aí existe uma base sólida, pois é com subjetividade que determinados abusos ou usurpações foram punidos. Por isso, qualquer metodologia dirigida para o estudo das inquirições poderá ser, na sua essência, frágil. Na dissertação de mestrado estabelecemos 7 categorias e uma delas era dedicada precisamente ao conflito. Os 32 casos que aí inserimos tratavam-se, stricto sensu, de episódios que possuíam uma natureza essencialmente jurisdicional, entre dois poderes, pelo exercício de uma prerrogativa senhorial, tratavam também de costumes locais ou abordavam problemas de demarcação de propriedades. Por oposição, no nosso primeiro exercício, elaborado no final da licenciatura, apenas tínhamos 2 categorias dedicadas ao conflito e à violência. Logo se vê que a tónica do conflito estava também no pensamento da autora. A questão de aligerar o peso nesta categoria, no segundo exercício, passou pela necessidade de refinar de outra forma os melhores de episódios sob uma lógica diferenciada. A fraca representatividade desta categoria do conflito na dissertação de mestrado deveu-se, sobretudo, à metodologia promovida. Por exemplo, uma grande parte dos episódios que consideramos como perdas ou usurpações de direitos régios poderiam também ser colocados como conflitos, uma vez que também revelam frequentemente a intenção dos poderes senhoriais imporem a sua força diante do poder régio. O fator decisivo recaía no objeto do depoimento e no seu assunto, e não tanto neste longo alcance. Ou seja, é evidente que a grande parte dos casos se tratam de uma conflitualidade permanente e recente, em alguns casos, e que seria real no século XIII, entre o rei e os seus oficiais, face a estes poderes senhoriais locais e regionais. Neste século, assiste-se a um momento de transição, e essa transição foi pautada pelas inquirições gerais. Terá sido brusca e inesperada, e aqueles que durante gerações se arraigavam de direitos, subitamente estavam a praticar abusos. Alguns poderiam, certamente, saber que estariam a ir além de um certo limite moral ou da ordem social, isto dito entre aspas. Feitas as contas, algumas das tropelias não poderiam ser consideradas aceitáveis, mesmo que o Código Penal fosse reduzido ou praticamente desconhecido. E é nesse sentido que aponta o caminho futuro. Compreender como se foi caracterizando este período de transição nas relações régias face a outros senhores e como se foi moldando a construção do poder da coroa desde o início do século XIII até o reinado de Dom Afonso IV.
A compreensão dessa construção vai alicerçar-se sobretudo no estudo dos oficiais da coroa. Esta investigação centra-se no reconhecimento nominal e funcional dos oficiais do rei, essencialmente em contexto das inquirições gerais. No século XIII já se verifica uma certa variedade e quantidade de oficiais régios, alguns deles temporariamente ou em registro ad hoc, como os inquiridores, ou então aqueles mais ou menos fixados nos julgados, como os juízes e os mordomos, e também outros oficiais, como aqueles que estavam à frente dos castelos, que seriam os alcaides, ou à frente das cidades, como seria o caso dos almoxarifes. Pretende-se identificar nominalmente e salientar estas funções que seriam distritas a cada um, através dos registros que vão ser possíveis de identificar nas inquirições. Ora, a conflitualidade entra nestes assuntos de uma forma bem evidente e em diversos contextos. Por exemplo, devemos avaliar como é que se procedeu à substituição dos poderes dos senhores da terra para os juízes dos julgados. Essa transição não teria ocorrido de uma maneira imediata, evidentemente, pelo que ao longo de todas as inquirições do século XIII ainda se vão encontrando menções a usurpações ou abusos que remontam ao tempo destes senhores, em que eles ainda estavam no governo. Igualmente, perante a fixação e gradual empoderamento dos juízes e dos mordomos, há que verificar a escalada ou a redução, isto terá de ser estudado, de violência face a estes oficiais mencionados. Este é um dos principais sinais a não se ver. Além da violência, existem outras tentativas de resistir a este empoderamento, por via, por exemplo, da corrupção ou das ameaças. O estudo destes casos permite ver a dificuldade, que nós julgamos existir, de penetração do poder régio em determinados espaços do seu reino. Ora, nos mapas exibidos podem ser analisados alguns dados que anteriormente foram trabalhados. De um lado estão os mapas retirados na dissertação de mestrado e do outro mapas retirados de um pequeno artigo que resulta de um trabalho final de licenciatura. Abstendo-se de comentar as razões conjunturais e internas das duas inquirições que estão na base dos mapas, no caso de o trabalho final de licenciatura é a Inquirição Geral de 1284 e na dissertação de mestrado estudou-se a segunda alçada da Inquirição Geral de 1258. Saliente-se, portanto, na presente comparação que o facto de termos promovido uma leitura com mais categorias no mapa da direita permite observar tendências que não seriam igualmente possíveis constatar no mapa da esquerda. No caso dos dois mapas seguintes, destaca-se ao pormenor dois aspectos. Por um lado, as categorias que estão ligadas e, pelo outro, a origem social dos sujeitos ativos, ou seja, das pessoas que originaram um determinado caso. No mapa da esquerda, destaca-se uma vez mais a possibilidade de compreender onde é que determinados episódios acontecem com maior recorrência. Isto permite elaborar interpretações seguras em relação a algumas tendências, como, por exemplo, onde é que aconteceriam mais frequentemente as usurpações dos direitos régios. O segundo mapa, relativo aos sujeitos ativos, evidencia os grupos sociais que mais frequentemente estariam envolvidos, destacando-se algumas leituras que podem ser importantes. Pode-se ver, a título de exemplo, que em alguns espaços os nobres se destacaram e que em outros predominavam, por exemplo, os clérigos. Nesta apresentação, tentou-se sintetizar as principais guias que moldaram os trabalhos realizados até então. No que diz respeito à metodologia, as decisões e os conceitos são duas chaves importantíssimas e que precisam de ser bem clarificados desde o início. Isso tem de estar por trás da categorização. A terminologia das categorias e a justificação têm de se alicerçar nas referidas decisões e nestes conceitos, que é para ganharem força. Comentando os pontos finais desta apresentação, o que se evidencia é que conseguimos ter um bom refinamento dos dados e das suas categorias e produzir esta cartografia de precisão, através destas pequenas alterações metodológicas, demonstra ser um exercício muito importante, sobretudo no que diz respeito ao trabalho de inquirições régias. A partir daí, qualquer interpretação alicerçada também no texto das inquirições torna-se muito acessível e compreensível. E, em suma, este é um dos muitos caminhos frutíferos no estudo das inquirições gerais. Agradeço a todos a atenção disponibilizada e termino assim a
apresentação.